Olá, tudo ótimo? Seja muito bem-vindo à Universidade da Magia. Sua presença é muito importante para nós. Hoje falaremos sobre Hecate, deusa das encruzilhadas. A verdade sobre Hecate será revelada neste vídeo. Portanto, assista até o final e absorva todo o conhecimento. Peço por favor, que se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo. Para o canal crescer e o conhecimento ser passado para mais pessoas, é necessário que você nos ajude. Posso contar com você? Espero que sim. Compartilhe o vídeo e faça um comentário. Já estava me esquecendo. Acesse o nosso site universidadedamagia.com e tenha acesso a incríveis cursos e materiais de conhecimentos de misticismo, esoterismo, bruxaria, ocultismo e muito mais. Bom, já falei demais. Agora vamos começar a nossa história. Quem é Hecate, deusa das encruzilhadas? Hecate, filha de Astéria e Pérsis, era uma deusa poderosa, misteriosa e geralmente associada à magia, feitiçaria e ao submundo. Embora muitas vezes ela era descrita como uma característica mais assustadora, Hecate às vezes era vista também como uma deusa bondosa e protetora da justiça. Hecate era uma poderosa deusa de origem incerta. Ela era geralmente chamada de filha dos titãs Astéria e Pérsis, mas havia muitas versões alternativas de sua filiação, incluindo algumas que a tornavam filha de Zeus. Embora Hecate normalmente fosse retratada como uma deusa sinistra da feitiçaria e do submundo, ela às vezes era retratada como gentil e prestativa. Como Atena e Ártemis, ela era considerada uma deusa virgem. É difícil definir Hecate. Ela não aparece nos épicos homéricos e provavelmente foi adotada no panteão grego dos cariãs da Ásia Menor. O que sabemos é que ela era praticamente onipresente na Grécia Antiga, sendo ao mesmo tempo a deusa das bruxas, da caça, das encruzilhadas e das viagens, da agricultura, e muito mais. Etimologia. O nome Hecate é a forma feminina de Hécatos, um epíteto do deus Apolo que significa aquele que trabalha de longe. Mas a verdadeira etimologia do nome é incerta. Além disso, o fato de Hecate ter um nome grego não significa necessariamente que seu culto tenha se originado na Grécia, é mais provável que ela tenha surgido da Cária, na Ásia Menor. Nomes alternativos. Hecate era frequentemente identificada com várias outras deusas, gregas e não gregas, incluindo Ártemis, Selene, Perséfone, Crataís e Brimo. Consequentemente, Hecate poderia ser visto como um nome alternativo para qualquer uma dessas divindades. Os romanos muitas vezes se referiam a Hecate como Trívia, ecoando a associação da deusa com as encruzilhadas. Títulos e epítetos. Hecate possuía numerosos e às vezes contraditórios epítetos, que refletiam os muitos lados diferentes de sua natureza. Como uma deusa do submundo, Hecate era ctônica, como deusa da magia e da feitiçaria, era aquela que vagueia à noite ou a líder dos cães, como deusa das encruzilhadas, ela era tríplice estrada, dos três caminhos, encruzilhada tripla e também na estrada. Em sua qualidade de auxiliar dos mortais, ela era salvadora, terna, enfermeira dos jovens, ou a portadora da luz. Atributos. Funções, origens e transformações. A poderosa Hecate governou muitos domínios. No século V a.C., ela era acima de tudo uma deusa da magia e feitiçaria, mas também tinha associações com o submundo, fantasmas, a lua, vários animais, especialmente cães e criaturas da noite, iniciação feminina, incluindo casamento e parto. Agricultura e entradas para espaços públicos e privados, como encruzilhadas, portais e fortificações. As funções de Hecate englobavam praticamente todos os aspectos da vida humana e da morte. Mas as origens desta deusa misteriosa não são claras. Hecate provavelmente se originou como uma deusa cariana que foi adotada pelos gregos durante o período arcaico, cerca de 800 a 480 a.C. Hecate também mudou consideravelmente ao longo do tempo. Desconhecida para Homero, ela apareceu pela primeira vez no século VII a.C., na Teogonia de Hesíodo, onde ela era muito diferente da deusa da bruxaria do submundo que ela acabou se tornando. Hesíodo elogia Hecate longamente como uma deusa a quem Zeus, filho de Cronos, honrou acima de tudo. A Hecate de Hesíodo tem uma porção de terra, mar e céu, porém, não o submundo. Ela fornece ajuda a todos os mortais, reis, guerreiros, atletas, pastores, pescadores, mães, crianças, e assim por diante. A Hecate de Hesíodo parece quase irreconhecível às características dadas a ela posteriormente.
No século V a.C., ela se tornou uma figura muito mais sombria e ameaçadora. Embora às vezes ela ainda fosse vista como gentil ou prestativa, foi durante esse período que o poeta Píndaro descreveu Hécate como uma virgem amigável. Ela foi se tornando principalmente uma deusa da bruxaria, da noite e do submundo. Como e por que essa mudança ocorreu, permanece um mistério. Iconografia e símbolos. Em suas primeiras representações, Hécate parecia com qualquer outra deusa, mostrada modestamente vestida e geralmente sentada. Mas por volta de 430 a.C., Hécate adquiriu sua aparência triplicada distinta. Os artistas começaram a representar a deusa como uma figura feminina com 3 rostos ou 3 corpos. Essa iconografia refletia o papel de Hécate como uma deusa das encruzilhadas, com um rosto ou corpo correspondendo a cada uma das encruzilhadas, permitindo a Hécate vigiar cada estrada simultaneamente. As estátuas da tripla Hécate rapidamente se tornaram populares. Elas eram colocadas em postes ou colunas. Essas imagens, muitas vezes podiam ser encontradas antes de encruzilhadas ou mesmo em frente a residências particulares. Além de sua forma tripla, Hécate era mais frequentemente identificada por um polo, uma espécie de coroa cilíndrica, e por tochas. Ela era muitas vezes acompanhada por cães. Dizia-se que o uivo ou latido desses cães anunciava a presença de Hécate quando ela vagava à noite, acompanhada por uma comitiva composta pelas almas dos mortos, especialmente as almas das meninas que morreram solteiras ou sem filhos. Os outros atributos e símbolos de Hécate incluíam espadas, cobras, doninhas, salmonetes, galhos, flores e romãs. Algumas fontes representavam Hécate como a guardiã dos portões do mundo inferior, ou mesmo como a guardiã das chaves do mundo inferior. Havia um punhado de representações únicas de Hécate na antiguidade, algumas das quais davam à deusa características assustadoras. Um vaso, por exemplo, mostra Hécate, acompanhada das Erinhas, com cães comedores de gente no lugar dos pés. As Erinhas são figuras mitológicas que representam a personificação da vingança, também chamadas de fúrias pelos romanos. Na antiguidade tardia, os órficos às vezes imaginavam Hécate como uma figura aterrorizante com 3 cabeças, de cavalo, cachorro e leão. Família. Houve muita discordância na antiguidade em torno da ascendência e genealogia de Hécate. Segundo Hesíodo, que oferece o mais próximo que temos de uma versão canônica, Hécate era filha de Astéria e Pérsis, titãs de 2ª geração. Mas havia tradições alternativas nas quais Hécate era filha de Astéria e Zeus, de Nix, a deusa da noite, de Deméter e Zeus, de Aristeu, de Hera e Zeus, e entre outros exemplos. Os órficos fizeram de Hécate a filha de Deu, que pode ser identificada como Deméter ou Reia, de Leto, mais conhecida como mãe de Apolo e Ártemis, ou de Tártaro. Embora Hécate fosse geralmente imaginada como virgem, algumas fontes fizeram dela mãe de Silo ou de Circe, Medeia e Egialeu. Mitologia. Hécate tinha uma mitologia muito limitada, aparecendo em apenas um punhado de mitos, e mesmo assim, apenas em papéis menores. O nascimento de Zeus. Hécate aparece em algumas versões do nascimento de Zeus. Este mito conta como o titã Cronos, pai de Zeus, engoliu cada um de seus filhos assim que eles nasceram, temendo que algum dia o derrubassem. Mas quando seu último filho Zeus nasceu, a esposa de Cronos, Reia, decidiu salvar a vida do recém-nascido a todo custo. Assim, ela vestiu uma pedra em panos para Cronos engolir enquanto ela escondia o verdadeiro Zeus. Na maioria das tradições, foi Reia quem trouxe a Cronos a pedra para ele engolir. Mas em uma versão, retratada no friso oriental do templo de Hécate em Lagina, Reia envia Hécate para dar a pedra a Cronos. Gigantomaquia. Quando os olímpicos foram atacados pelos gigantes, filhos monstruosos da deusa da terra Gaia, Hécate ficou do lado dos olímpicos. Lutando com suas tochas, ela derrubou o gigante Clítio. Essa cena às vezes era representada na arte antiga, por exemplo, apareceu no friso ocidental do templo de Hécate em Lagina, bem como no famoso friso Gigantomaquia do altar de Pérgamo. O rapto de Perséfone. Hécate faz outra aparição na mitologia de Perséfone e sua mãe Deméter. Quando Perséfone foi sequestrada por seu tio Hades e levada para seu sombrio reino do submundo, Hécate foi a única que ouviu seus gritos. Quando a mãe de Perséfone, Deméter, estava vagando pela terra em busca de sua filha, Hécate revelou o que tinha ouvido. Infelizmente, ela não sabia para onde Perséfone havia sido levada. Para descobrir essa informação crucial, Hécate enviou Deméter a Hélios, o deus do sol, que sozinho podia ver tudo o que acontecia. Hélios, por sua vez, revelou a verdade.
que Hades havia levado Perséfone. Eventualmente, Zeus forçou Hades a devolver Perséfone a Deméter por pelo menos parte do ano. A menina finalmente se reuniu com sua mãe e com Hécate, que se tornou sua assistente e continuou a receber grandes honras no culto de Deméter e Perséfone, como recompensa por ajudar na busca de Deméter. Hécate e Adoninha. Outro mito explica como Hécate se associou a Adoninha, que era um de seus animais sagrados. Existem duas versões desse mito. Uma versão se passa no nascimento do herói Heracles. Como Heracles era filho de Zeus e sua amante mortal Alcmena, a ciumenta esposa de Zeus, Hera, desejava impedir seu nascimento. Ela, portanto, enviou Eileitia, a deusa do parto, e às moiras, para manter o útero de Alcmena fechado. Mas a serva de Alcmena, Galíntias, temendo por sua senhora, enganou as deusas. Ela anunciou que a criança já havia nascido. Eileitia e as moiras, pegas de surpresa, soltaram o ventre de Alcmena, permitindo que Hércules nascesse. Como punição por enganar os deuses, Galintias foi transformado em uma doninha. Mas Hécate teve pena dela e fez dela sua assistente sagrada. Outra versão fala de uma bruxa chamada Galé. Essa bruxa era tão sexualmente perversa que os deuses a puniram transformando em uma doninha. Nesta forma, ela foi forçada a servir Hécate, a deusa das bruxas. Hécate, deusa patrona das bruxas. Hécate era regularmente invocada como a deusa padroeira das bruxas em toda a literatura grega e romana. Medeia, a bruxa que ajudou Jasão e os argonautas em sua busca pelo Velocino de Ouro, era sobretudo uma devota de Hécate. Simaeta, cuja história é contada pelo poeta helenístico Teócrito, chamou Hécate para ajudar a devolver-lhe o amante Delfos. Finalmente, Hécate aparece nas orações da Canídia do poeta romano Horácio, uma bruxa cruel que se diz profanar túmulos, sequestrar, assassinar, envenenar e torturar. Adoração. Hécate tinha um culto importante difundido no mundo antigo, onde era adorada tanto pública quanto privadamente. Mas as formas de sua adoração, especialmente sua adoração privada, eram muitas vezes estranhas e até assustadoras. Templos e espaços sagrados. Hécate tinha muitos templos na antiguidade. Em Atenas, por exemplo, havia um templo de Hécate Epipirgídia guardando a entrada da Acrópole. Outro templo importante estava localizado em Lagina, uma cidade na região de Caria, na costa sudoeste da Ásia Menor, na atual Turquia. Este era um templo monumental, completo com um grande altar de mármore, estátuas e frisos decorativos e um pátio. Era dirigido por sacerdotes, sacerdotisas e eunucos, cada um com seus próprios papéis distintos. Outros locais com templos de Hécate incluíam Argos, Samotrácia e Egina. Os espaços sagrados de Hécate também se estendiam além dos templos. Ela foi pensada para controlar todos os tipos de entradas, para espaços públicos, casas particulares, estradas, o submundo e assim por diante. Por causa disso, estátuas ou colunas representando Hécate em sua forma tripla, conhecidas como hecateia, eram frequentemente encontradas nas entradas ou em espaços liminares. As hecateias eram especialmente comuns em encruzilhadas, mas às vezes também eram colocadas em frente a residências particulares. Rituais, festivais e feriados. Rituais em homenagem a Hécate muitas vezes envolviam oferendas de alimentos. Por exemplo, ela recebia oferendas de peixes, especialmente salmonete, que era considerado tabu em outros cultos. Bolos decorados com tochas em miniatura foram feitos para Hécate na época da lua cheia. Mas, de forma bastante assustadora, ela também foi homenageada com os sacrifícios de cães e filhotes. Em Atenas, de onde vem a maior parte de nossas evidências para a adoração de Hécate, Hécate foi homenageada sobretudo durante os festivais de lua nova. Ela seria prodigalizada com deipna, festas compostas de suas comidas favoritas, pão, ovos, queijo e, claro, carne de cachorro. Estes seriam deixados em encruzilhadas por toda a cidade e campo. Hécate tinha rituais exóticos em outras partes do mundo grego. Em seu templo em Lagina, ela foi homenageada com um ritual chamado Kleidagia, que envolvia o transporte de uma chave sagrada, provavelmente representando as chaves do submundo, que acreditavam que Hécate possuía. Hécate também tinha cultos de mistério, inclusive em Samotrácia e Egina, onde foi chamada para curar a loucura, entre outras coisas. Identificações e associações. Hécate era frequentemente identificada com outros deuses e figuras míticas.
Estes incluíam Ereshkigal, a deusa babilônica do submundo, e Ifigênia, filha de Agamenon, sacrificada antes da Guerra de Troia, Perséfone, as deusas Tessália, Zenodia e Brimo, a deusa siciliana Angelus, Selene, deusa da lua, e, sobretudo, Ártemis. Havia até um santuário de Hécate em Irxia, na Ática, onde se ofereciam sacrifícios a Ártemis Hécate e Ártemis Corotrofos. Hécate também foi associada a um punhado de deuses masculinos, com os quais às vezes era adorada. Estes incluíam Apolo, Asclepios, Hermes, Pan e Zeus. Outros cultos, papiros mágicos, tábuas de maldições e oráculos caldeus. Dadas suas associações com a magia, não é surpresa que Hécate fosse frequentemente invocada à margem do culto religioso que lidava com magia, feitiços e maldições. Hécate frequentemente aparecia em papiros mágicos, textos de papiro produzidos no Egito entre 100 a.C. e 400 d.C., que continham muitos feitiços obscuros e fórmulas mágicas. Dentro desses textos, ela era geralmente identificada com Balbo, Brimo, Perséfone, ou Core, ou Selene. Hécate também foi invocada em tábuas de maldição. Essas tabuinhas eram textos gravados que invocavam um deus, geralmente um deus antônico associado ao submundo, para punir ou prejudicar um inimigo, que geralmente seria nomeado no texto. Finalmente, os oráculos caldeus, textos místicos produzidos entre o terceiro e o sexto século depois de Cristo, imaginaram Hécate sob uma luz totalmente diferente. Aqui, descobrimos que Hécate foi transformada na alma cósmica, uma entidade que pode ser apreendida através do ritual, mas também através da contemplação. Cultura pop. Hoje em dia, Hécate é lembrada quase exclusivamente por suas conexões com os aspectos sombrios e fantasmagóricos da magia e da feitiçaria. Embora raramente encontrada em adaptações modernas do mito grego, Hécate influenciou muitos sistemas de feitiçaria moderna e neopaganismo, incluindo a Wicca. A deusa tríplice usada por vários grupos neopagãos é frequentemente identificada como Hécate. Chegamos ao final do vídeo. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final. É sinal que está buscando conhecimento e quer evoluir. Se você quer se aprofundar mais nesse tipo de assunto, temos ótimos cursos para te ajudar. Se for do seu interesse, é só ir na descrição ou nos comentários do vídeo e clicar no link do site. Muito obrigado e até a próxima!